Capítulo 1. O corpo no Chateau Mouton Rothschild. Isabelle Caron entrou no Chateau Mouton Rothschild com a fumaça do cigarro se dissipando no ar, sua mão tremendo apenas levemente. Ela nunca conseguira deixar o vício, algo que ela carregava desde a adolescência, junto com as cicatrizes invisíveis de um passado tumultuado. Uma ruiva de cabelos curtos e olhos verdes intensos, Isabelle era uma mulher marcada pelas tragédias que nunca foram totalmente curadas. O cheiro da fumaça misturava-se ao aroma denso e envelhecido do vinho, criando uma atmosfera quase sufocante. Ela olhou em volta, absorvendo cada detalhe da cena. O corpo da mulher estava estirado no centro do grande salão, rodeado por velas derretidas e símbolos estranhos pintados no piso. Havia algo profundamente perturbador na cena. A mulher parecia quase intacta, como se a morte não tivesse sido imediata, mas prolongada. O que mais a incomodava, no entanto, não era a cena em si, mas o fato de que o ritual parecia familiar, como se já tivesse visto aquilo em algum lugar, em algum livro ou história esquecida. Henri Durand, seu chefe de polícia, estava ali, observando a cena com um olhar pesado e cansado. Ele era um homem sério, de poucas palavras, mas com uma mente afiada que a desafiava a ir além. "Não é um crime comum, Isabelle", disse ele, sua voz grave. "Algo muito mais perigoso está acontecendo aqui. Isso parece ser parte de um culto, um ritual." Isabelle olhou para ele, observando a forma como ele falava. Henri sabia mais do que estava disposto a revelar, mas Isabelle também sabia que o jogo havia mudado, e ela não se importava com o que isso significava. Ela iria até o fim, como sempre fez. O médico legista, Jean Lefebvre, estava ali também. Ele observava o corpo com um distanciamento quase clínico. Seus olhos estavam fixos, mas vazios, como se ele estivesse vendo algo além do que estava à sua frente. "Foi um sacrifício", disse ele, voz baixa e quase filosófica. "Voodoo, mas não é só isso. Algo foi invocado aqui." Isabelle sentiu um arrepio na espinha. Ela já ouvira falar de cultos e rituais na cidade, mas nunca imaginou que algo tão macabro fosse real. O jeito como ele falou a deixou desconfortável. Havia algo em sua voz, algo muito pessoal. E quando ele olhou para ela, seus olhos pareciam saber mais do que ele estava disposto a dizer. Capítulo 2. O passado de Isabelle. Isabelle sentou-se em seu carro estacionado nas ruas de Bordeaux, olhando para a fumaça do cigarro que saía entre seus dedos. Ela sabia que o caso seria difícil, mais do que qualquer outro. Mas havia algo mais nesse caso. Algo que a fazia sentir um peso no peito, como se estivesse sendo puxada para um buraco escuro e profundo. Ela não pensava apenas no crime, mas também em seu próprio passado, nas marcas que ele deixara. Quando criança, ela fora deixada para trás, negligenciada por pais que mal a viam como uma pessoa. As memórias da solidão, dos gritos e das promessas não cumpridas ainda a assombravam, mesmo quando ela tentava seguir em frente. O cheiro de fumaça no ar a reconectava com aquela solidão. Ela já tivera tantas tentativas frustradas de mudar, seja parar de fumar ou deixar o peso do passado para trás. Mas o passado não se desfaz. Ele sempre está lá, à espreita. "Esse caso vai mexer com você, Isabelle", ela sussurrou para si mesma, jogando o cigarro fora. Naquela noite, quando ela entrou na delegacia, o olhar de Henri Durand se cruzou com o seu. Ele não disse nada, mas a forma como ele a observou fez Isabelle se sentir como se estivesse sendo medida, analisada. Ele sabia, de alguma forma, que ela estava perto de algo, algo que ela ainda não entendia completamente. Capítulo 3. A chegada de Madeleine Leclerc. Madeleine Leclerc era nova em Bordeaux, uma jornalista com a curiosidade afiada de um predador e a coragem de uma mulher que já tinha visto mais do que deveria. Ela sabia que havia algo em Bordeaux, algo que a cidade tentava esconder. Ela não acreditava em coincidências,
E o caso do Chateau Mouton Rothschild parecia ser exatamente o tipo de história que ela procurava. Quando ela viu Isabel pela primeira vez, notou a forma como a detetive se movia, quase como se estivesse em constante alerta. Madeleine sabia que Isabel tinha mais do que um simples interesse pelo caso. Havia algo pessoal na forma como ela se envolvia com os crimes, algo que ninguém mais parecia notar. Madeleine queria saber o que era. Mas também havia outra coisa. Madeleine não podia deixar de perceber a tensão entre Isabel e Jean Lefebvre. O médico legista parecia ter algo por ela, algo que ia além do profissionalismo. Seus olhares eram longos e cada palavra dele parecia ter uma camada de significado escondida. Madeleine sabia que, de algum modo, Jean estava profundamente envolvido no caso, e talvez até mais do que ele queria deixar transparecer. Capítulo 4. Jean Lefebvre e sua obsessão. O silêncio na sala de autópsias era quase palpável. O som do bisturi cortando a carne parecia ecoar, marcando o ritmo de uma tensão crescente entre Isabelle e Jean Lefebvre. Ela o observava de canto de olho enquanto ele trabalhava, sua atenção voltada para cada detalhe do corpo da vítima. Jean sempre fora um enigma para Isabelle. Sua calma excessiva, seu distanciamento das emoções humanas e sua habilidade quase sobrenatural para lidar com os aspectos mais grotescos da morte o tornavam um profissional exemplar. Mas havia algo mais, algo que Isabelle não conseguia definir, mas sentia. Ele levantou a cabeça e, pela primeira vez, seus olhos se encontraram com os dela. Era como se ele soubesse exatamente o que ela pensava, como se pudesse ler suas emoções através de cada gesto seu. Ela desviou o olhar, mas não antes de perceber que o sorriso que ele esboçou foi diferente. Não era um sorriso de cortesia, era um sorriso que carregava algo profundo, algo pessoal. Você está começando a entender, Isabelle? Jean perguntou com uma calma desconcertante. Ela hesitou antes de responder, as palavras presas na garganta. O que ele queria dizer com isso? O que ele estava insinuando? Ela não sabia, mas uma coisa era clara. Ele estava se aproximando demais e isso a deixava desconfortável. Entender o quê? Isabelle respondeu tentando soar indiferente, mas sua voz traiu sua inquietação. Jean sorriu novamente, desta vez com mais confiança, como se estivesse assistindo a algo inevitável. Você está começando a entender, Isabelle? Jean perguntou com uma calma desconcertante. Ela hesitou antes de responder, as palavras presas na garganta. O que ele queria dizer com isso? O que ele estava insinuando? Ela não sabia, mas uma coisa era clara. Ele estava se aproximando demais, e isso a deixava desconfortável. Jean não era apenas o médico legista. Ele estava inserido na trama de alguma maneira mais profunda, e Isabelle sabia que ele não falava apenas da morte da vítima. Havia mais naquela frase, mais no modo como ele se dirigia a ela. Algo estava se construindo entre os dois, e ela não sabia se deveria recuar ou se permitir ser consumida por essa curiosidade crescente. Capítulo 5. Madeleine Leclerc e o jogo de poder. Madeleine Leclerc, a jornalista que se havia mudado recentemente para Bordeaux, observava tudo com uma intensidade quase obsessiva. Ela sempre fora uma mulher ambiciosa, determinada a descobrir os segredos que os outros queriam esconder. E, no caso de Isabelle Caron, ela percebeu logo que havia algo mais. A detetive parecia carregar uma história não contada, uma dor silenciosa que a fazia mergulhar de cabeça em um caso tão obscuro quanto o de Bordeaux. Madeleine não estava interessada em seguir as pistas óbvias. Ela queria entender o que estava acontecendo sobre a superfície. E a relação entre Isabelle e Jean Lefebvre era um mistério em si. Os dois se observavam com uma estranha intensidade, como se estivessem jogando um jogo silencioso, um jogo de olhares e palavras não ditas.
Ela sabia que precisava se aproximar de Isabel. Precisava descobrir o que realmente a motivava. Mas, ao mesmo tempo, algo a impelia a se afastar de Lefebvre. Ele tinha um poder sobre ela, uma presença enigmática que a fazia questionar se ele sabia mais do que estava revelando. Você está muito perto do fogo, Isabela. Madeleine murmurou para si mesma enquanto observava a detetive através da janela do escritório da polícia. Mas será que você percebe? Isabel não sabia, mas Madeleine começava a acreditar que o caso e, principalmente, Jean Lefebvre seriam a chave para algo muito maior do que uma simples investigação de assassinato. Capítulo 6. O jogo da solidão. Isabelle acendeu mais um cigarro, sentada na varanda de seu apartamento. A fumaça subia preguiçosamente, como se quisesse levar embora os pensamentos inquietos que a atormentavam desde a primeira noite em que viu o corpo no Chateau Mouton Rothschild. Os olhos de Jean Lefebvre ainda estavam cravados em sua mente, como se ele tivesse marcado seu espírito com algo sombrio, algo que ela não podia nem queria entender completamente. Ela sabia que sua obsessão com o caso estava a fazendo perder o controle, não apenas sobre a investigação, mas sobre sua própria vida. Mas havia algo mais que a inquietava, algo que a puxava para Madeleine McClerk, a jornalista que aparecera em Bordeaux com uma curiosidade insaciável, não apenas sobre os crimes, mas sobre ela. Madeleine, com sua abordagem incisiva e olhar que parecia enxergar além das palavras, tinha algo que despertava em Isabelle uma atração desconcertante. Não era apenas a forma como a jornalista capturava sua atenção, mas o modo como ela se aproximava, sem pressa, como se esperasse por algo, talvez uma fraqueza de Isabelle. Mas não era fraqueza o que Madeleine procurava. Era algo mais profundo. Naquela noite, Isabelle não pôde evitar a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Ela havia encontrado Madeleine numa cafeteria antes de uma de suas investigações. Ambas se sentaram em silêncio por alguns minutos, mas algo em Madeleine parecia quebrar a barreira do silêncio. Ela olhou nos olhos de Isabelle de forma intensa, quase desafiadora. Eu vejo que você está tentando esconder, Isabelle, disse Madeleine, sua voz suave, mas carregada de algo mais. Você não vai conseguir. Vai chegar um momento em que você não poderá mais evitar. Isabelle deu uma tragada no cigarro e, pela primeira vez, deixou o olhar de Madeleine penetrar profundamente em seus olhos. Não era apenas uma jornalista tentando se aprofundar no caso. Era uma mulher que também buscava algo nela. Algo que Isabelle sabia não era simples curiosidade. Você fala demais, Madeleine, Isabelle respondeu, sua voz mais grave do que pretendia. Ela tentou desviar o olhar, mas o magnetismo da jornalista a prendia. Madeleine se inclinou ligeiramente para frente. Ou talvez eu fale o suficiente para você entender. E não estou falando apenas sobre o caso. Estou falando sobre você, Isabelle. A tensão entre elas cresceu rapidamente. Uma atração silenciosa que estava se transformando em algo mais intenso. Algo que Isabelle não sabia se estava pronta para explorar. A última coisa que ela queria era se envolver com alguém enquanto estava mergulhada nesse caos. Mas a ideia de Madeleine, de sua proximidade, parecia ter algo que a fazia se sentir viva, algo que ela não sentia há muito tempo. Naquela noite, quando Isabelle chegou em casa, o peso de seus próprios sentimentos a derrubou. Ela não era uma mulher fácil de entender, menos de deixar-se envolver, mas Madeleine, de alguma forma, havia conseguido. Capítulo 7. O novo crime. Enquanto Isabelle lidava com seus próprios dilemas emocionais, o caso dos assassinatos não dava sinais de desacelerar. O segundo crime se deu em uma noite fria e nebulosa, no velho mercado de Bordeaux, um lugar que Isabelle conhecia bem. A vítima era um comerciante local,
Pascal Dupont, que havia sido encontrado em seu próprio estabelecimento, com sinais claros de violência ritualística, semelhantes ao que havia ocorrido no Chateau Mouton Rothschild. A cena do crime parecia quase um espelho do primeiro assassinato. Velas acesas, símbolos voodoos espalhados pelo chão, o corpo caído de forma calculada, como se fosse parte de um ritual específico. Mas o mais estranho era o objeto encontrado em seu bolso, uma fotografia antiga de uma mulher que Isabelle reconheceu vagamente. Não sabia exatamente de onde, mas a imagem causou um arrepio. Quem era ela? Isabelle murmurou, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Léo, o novato, que tinha trabalhado com ela desde o início, observava a cena com atenção. Parece que estamos lidando com algo mais antigo do que pensávamos, Isabelle. Esses símbolos não são de Bordeaux, são do Haiti. Ela se virou para ele com um olhar intenso. Isso não é apenas voodoo, é uma prática mais complexa. Estamos lidando com algo que vai além de um simples culto. Léo engoliu em seco, sabendo que havia uma gravidade naquilo que Isabelle acabara de dizer. O caso estava tomando rumos muito mais obscuros do que imaginava. Capítulo 8. Despertar de um passado. Enquanto Isabelle estava imersa na investigação, seus próprios demônios não paravam de persegui-la. Em uma madrugada silenciosa, ela teve um pesadelo vívido. Lembrou-se de sua infância, quando morava em um pequeno apartamento com sua mãe. Lembrou-se de como ela se escondia atrás das cortinas, tentando escapar do som da briga entre seus pais, o cheiro do álcool na casa e a violência que pairava no ar. Sua mãe, sempre ausente emocionalmente, jamais a protegera de nada. Aquele medo, aquele abandono, ainda a acompanhava. E agora, de alguma forma, ela estava revivendo isso. Mas agora era diferente. Não estava mais correndo da violência de seus pais. Estava correndo de um assassino que parecia manipular todos ao seu redor, incluindo ela. A noite foi longa e o sono não trouxe respostas, apenas mais questões. Ela acordou cansada e determinada. A conexão com os crimes, os rituais e agora com Madeleine parecia se entrelaçar de uma forma que Isabelle não conseguia controlar. Capítulo 9. No limite da razão. Isabelle não conseguia parar de pensar na conversa com Madeleine. Ela estava acostumada a controlar suas emoções, a não se deixar envolver. Mas as palavras de Madeleine pareciam segui-la, assombrando-a, tornando o ar mais pesado a cada passo que dava. Como se aquelas palavras penetrassem em sua alma, ameaçando revelar algo que ela mesma ainda não queria encarar. Ela se encontrava cada vez mais obcecada pelo caso e pela mulher que agora a entendia de uma maneira que nem ela mesma compreendia. Madeleine não estava apenas interessada na investigação. Havia algo mais. Algo que Isabelle não sabia se queria enfrentar. Na manhã seguinte, enquanto revisava as evidências do caso, um novo detalhe chamou sua atenção. Durante a autópsia da vítima anterior, Dupont, Jean Lefebvre havia mencionado algo aparentemente trivial, mas que Isabelle agora considerava relevante. O sangue da vítima estava alterado de uma maneira que nunca vi antes. Parece ter algo estranho nesse caso, algo que vai além da simples violência. Isabelle sabia que, por mais que tentasse, não conseguiria escapar da teia que estava se formando ao seu redor. Cada pista a levava mais fundo, e agora ela se via emaranhada não apenas no mistério dos crimes, mas nas sombras do seu próprio coração. Naquele dia, enquanto caminhava pelas ruas de Bordeaux, decidida a visitar o mercado de Saint-Michel para verificar novas pistas, sentiu o olhar de alguém a seguir.
Quando virou a esquina, encontrou Madeleine. Ela estava ali, esperando por ela. Você não pode mais fugir de mim, Isabel, disse Madeleine. Suas palavras tão simples e diretas quanto o olhar que mantinha fixo nela. Isabel parou por um momento, sentindo o peso daquilo. Ela não sabia o que queria, mas sabia o que não queria. Não queria deixar Madeleine entrar em sua vida de forma tão completa. Mas as palavras de Madeleine já haviam calado fundo, e sua presença, agora, era inevitável. Eu não sei o que você quer de mim, Madeleine, Isabel disse, a frustração tomando conta de sua voz. Eu não sou como você, Madeleine deu um passo à frente. Você não é como eu, Isabel, mas está cada vez mais parecida. Não está vendo? Você já não pode mais se esconder da verdade, do que é você, ou do que esse caso está fazendo com você. Capítulo 10 – Conexões perigosas. O terceiro assassinato aconteceu na noite seguinte, em um prédio antigo na Rue Saint-Rémy. A vítima era um ex-militar aposentado, Maurice Laval. Conhecido por sua ligação com antigos negócios no Oriente Médio durante os anos da Guerra Fria. Laval havia trabalhado como intermediário entre várias agências de inteligência durante os anos 60 e 70. Sua morte, marcada por mais símbolos voodoo e uma série de cartas misteriosas espalhadas pelo apartamento, indicava que as vítimas estavam ligadas não apenas pelo ritual, mas também por um passado que se estendia para a sombra da Guerra Fria. Isabel sentiu um nó na garganta ao analisar a cena do crime. A relação entre as vítimas começava a fazer mais sentido. Eram homens com conexões em tempos de tensão política, secretos e perigosos. Mas o que os unia ao voodoo? E, mais importante, quem estava orquestrando esses assassinatos? Léo, que estava com ela na cena, também estava começando a fazer as conexões. Isabel, essas vítimas, elas têm algo mais em comum, não? Não só a morte ritualística, mas os seus passados. Será que o assassino está se vingando de algo? Ou poderia haver uma conexão entre eles que ninguém percebeu ainda? Eu estou começando a acreditar que a chave para tudo isso não está apenas nas vítimas, mas no que elas fizeram. Eles estão sendo escolhidos por causa do que eram, o que fizeram na época da Guerra Fria. Algo muito mais profundo. Não é uma simples vingança, é algo muito maior que se desenrola em etapas. Isabel refletiu, somente se movendo a 1000 por hora. Mas, ao mesmo tempo, um calafrio percorreu sua espinha. O passado dessas pessoas, de alguma forma, era ligado a uma rede de segredos que nunca deveriam ser revelados. Ela olhou para Léo, que parecia tão perdido quanto ela naquele momento. Ele era bom, mas ainda muito novo para entender o que estava por trás de tudo aquilo. Isabel, por sua vez, sabia que estava se aproximando de algo muito maior do que ela podia controlar. Capítulo 11 – Revelações entre as sombras. Naquela mesma noite, Madeleine ligou para Isabel novamente, mas desta vez a voz de Madeleine era diferente. Não havia mais aquela suavidade familiar. Havia uma urgência nela, como se estivesse prestes a revelar algo crucial. Isabel, eu sei o que você está investigando. Eu sei o que você não quer admitir, mas você precisa saber a verdade. Maurice Laval, ele não é apenas uma vítima. Ele estava envolvido em um esquema de espionagem durante a Guerra Fria, e o que aconteceu com ele não foi apenas um acidente. Isso está tudo ligado ao que aconteceu naquela época, e você precisa ver isso. Isabel sentiu o peso da revelação. Ela não estava preparada para mais uma camada de mistério. O que você está dizendo, Madeleine? Como você sabe disso? Como sabe sobre os crimes? Porque, Isabel, eu tenho mais informações do que você imagina. Eu não sou apenas uma jornalista. Eu sou alguém que tem uma conexão com esses homens. Não estou aqui apenas para reportar. Estou aqui para ajudar você a ver o que você está perdendo, o que todos estão tentando esconder. Isabel engoliu em seco, o coração batendo mais rápido.
Madeleine estava mais envolvida do que ela imaginava, mais do que Isabel queria saber. Mas antes que pudesse responder, Madeleine desligou. A linha estava silenciosa e Isabel ficou ali, sozinha com seus pensamentos. Capítulo 12. Confronto silencioso. Isabelle acordou antes do amanhecer, como sempre fazia nos últimos dias, mas hoje algo estava diferente. O peso das últimas horas a tornara mais cansada, mais introspectiva. A casa estava silenciosa, os raios de luz da manhã filtrando-se pelas cortinas pesadas. Ela estava paralisada, não em dúvida, mas em um desconforto palpável. Ela sabia que Madeleine estava a caminho. O som de batidas na porta a fez levantar, o coração batendo forte. Ela estava preparada para a visita, mas o que aconteceria a seguir era incerto, e isso a incomodava. Ao abrir a porta, Madeleine estava lá, com o rosto sério e os olhos intensos, como sempre. Mas havia algo diferente, uma tensão, uma eletricidade no ar que não podia ser ignorada. "Precisamos falar, Isabelle", Madeleine disse com um tom baixo, quase urgente. Ela entrou sem esperar convite, e Isabelle, mesmo com o peito apertado, a seguiu para a sala de estar. "Você tem razão. Eu não posso mais ficar em cima do muro, mas não sei se estou pronta para o que você vai me dizer." Madeleine se virou para ela, encarando-a com uma intensidade que fez o peito de Isabelle apertar ainda mais. "Não sou eu que preciso te contar, Isabelle. Você sabe que está perdendo o controle da situação, e sabe que isso é mais do que um caso. Isso é sobre nós, sobre o que está acontecendo dentro de você." Isabelle sentiu a frustração crescer dentro de si. "Você não entende, Madeleine, não sabe o que estou passando." Mas havia algo em seus olhos, algo que a fazia duvidar de suas próprias palavras. Ela deu um passo à frente. "A única coisa que você está fazendo é me empurrar para algo que não quero." "Você não tem escolha. Não podemos mais negar isso." Madeleine disse, sua voz mais suave agora, aproximando-se lentamente de Isabelle. "Eu vejo você, Isabelle. Vejo o que está acontecendo. Não é só o caso. É você. Eu sei o que você está escondendo." Isabelle respirou fundo, tentando se afastar da intensidade daquela conversa, mas seus sentimentos estavam uma bagunça. Ela não sabia se deveria afastar Madeleine ou permitir que a mulher se aproximasse ainda mais. Mas antes que pudesse decidir, Madeleine tomou a iniciativa, puxando Isabelle para um beijo impetuoso. Era um beijo feroz, marcado por uma urgência quase desesperada, como se ambas soubessem que estavam à beira de algo que não podiam mais controlar. Isabelle tentou se afastar, mas algo em seu interior a impediu. Ela não podia, não queria afastar Madeleine. O beijo se intensificou, e logo elas estavam se despindo, guiadas por uma necessidade crua, sem palavras, apenas ações. A intensidade daquela relação, a mistura de dor, medo e desejo reprimido explodiu entre elas. E por um momento, Isabelle se esqueceu dos assassinatos, das ameaças que pairavam sobre sua cabeça, da conspiração que ainda estava por desvendar. Naquele momento, era como se o mundo parasse e só restassem elas. O silêncio da casa foi quebrado pelos sons suaves de suas respirações intercortadas. O peso de suas emoções finalmente se libertava em uma explosão de intimidade. Mas quando tudo terminou, o que restou foi um vazio. Isabelle se afastou lentamente, olhando para Madeleine com uma expressão indefinida. O que aquilo significava? Para ambas, era um alívio ou apenas o começo de algo ainda mais complexo? "Isso não muda nada", Isabelle sussurrou, sua voz vacilante. Mas dentro de si, sabia que aquilo já havia mudado tudo. "Não muda nada, Isabelle. Mas talvez seja o que você precisava para ser feliz." Isabelle não sabia o que fazer com aquelas palavras, mas não tinha tempo para refletir. O caso ainda estava lá, esperando para ser resolvido, e ela sabia que mais mortes viriam. Mas agora havia algo mais, algo que a assombraria ainda mais do que qualquer crime. Capítulo 13.
o médico legista. Jean Lefebvre observava a Isabel com uma intensidade que não podia mais esconder. Ele sempre fora um homem calmo, meticuloso em seu trabalho, mas quando se tratava de Isabel, sua mente parecia se tornar um labirinto sem fim. Ele sabia que a detetive estava se aproximando da verdade, e isso o fazia sentir uma mistura de excitação e medo. Ele também sabia que a ligação entre eles não era mais apenas profissional. Isabel estava perto de descobrir a rede de mentiras que ele ajudara a construir, mas o mais difícil de tudo era que ele não conseguia mais esconder o que sentia por ela. Jean tinha um segredo. O que começou como uma atração inofensiva, uma simples curiosidade por Isabel, evoluíra para uma obsessão. Ele se pegava esperando por uma chance de se aproximar mais dela, de tocar sua vida de alguma forma. Ele sabia que ela não o via da mesma maneira, mas isso nunca foi um problema para ele. A dor que sentia ao vê-la distante, ao ver o olhar duro e cético dela, só alimentava a chama dentro dele. Ele acreditava que, no fundo, Isabel entendia. Ela sabia, no fundo de sua alma, que ele era o único capaz de guiá-la para a plenitude. Enquanto analisava mais uma autópsia na sala fria do necrotério, seus pensamentos divagaram para aquele momento, um instante em que ele soubera que ela era a chave para tudo. E talvez, por mais que tentasse negar, ele já a tinha marcado. De uma maneira sutil, como um escultor que ao esculpir uma estátua coloca sua marca no trabalho. Mas isso não significava que ele fosse permitir que ela o destruísse. A verdade não era algo que Isabel queria descobrir. Ela estava sendo arrastada para o jogo que ela não entendia, um jogo onde ele sempre foi o jogador mais astuto. Jean sabia que o que estava por vir ultrapassava qualquer obsessão simples. Eles estavam conectados, Isabel e ele, por uma razão que ela ainda não entendia, mas que ele já havia discernido há muito tempo. Capítulo 14. A última peça. No dia seguinte, enquanto Isabel se dirigia ao local onde a quinta vítima fora encontrada, ela começou a perceber que tudo estava se conectando de uma maneira mais estranha do que imaginava. As mortes, os rituais, as ligações com a Guerra Fria, a obsessão do médico e agora Madeleine. Ela sentia que estava cercada, mas o pior era que, no fundo, ela sabia que não poderia mais se afastar. Isabel respirou fundo enquanto observava a cena do crime. A mulher, mais uma vítima aparentemente aleatória, estava amarrada ao altar voodoo, mas desta vez havia algo mais, algo que os outros crimes não tinham, um detalhe que ela não conseguia entender, mas que parecia dar uma direção. Quando Madeleine apareceu ao longe, aproximando-se, Isabel sentiu um misto de emoções conflitantes. O caso a dominava, mas a presença de Madeleine a fazia questionar suas próprias motivações. "Eu sabia que você viria aqui", Madeleine disse, sua voz calma, como se soubesse exatamente o que Isabel precisava ouvir. "Eu não posso mais ignorar o que você me disse, Madeleine, mas agora não sei quem sou mais, a detetive ou outra coisa." Madeleine olhou para ela e pela primeira vez Isabel viu um sorriso verdadeiro no rosto da jornalista. "Talvez você não precise escolher, talvez os dois possam coexistir." Enquanto as palavras de Madeleine ressoavam na mente de Isabel, ela se preparava para enfrentar a última peça do quebra-cabeça. A verdade estava ali e ela já não tinha mais escolha. Algo maior a aguardava. Capítulo 15. O sexto crime. Era uma noite fria quando Isabelle recebeu a ligação. A voz do chefe de polícia, Henri Durand, estava tensa e apressada. "Isabelle, o caso mais brutal até agora. Não podemos perder tempo." Ela sabia o que isso significava. A sexta vítima, mais um corpo encontrado, e desta vez
os detalhes eram ainda mais perturbadores. A cidade de Bordeaux estava mergulhada em uma espiral de morte, e Isabelle não sabia mais se estava perto de entender a motivação ou se estava apenas se afundando cada vez mais em um abismo sem fim. Chegando ao local, ela foi imediatamente confrontada com uma cena ainda mais horrível do que imaginara. O corpo da vítima estava pendurado, cruelmente amarrado a uma árvore à beira do rio, com marcas de tortura espalhadas por todo o corpo. A vítima era um homem, e a cena parecia ter sido cuidadosamente orquestrada. Seus olhos estavam abertos, fixos, como se tivesse sido forçado a olhar para algo ou alguém, até o último suspiro. O que mais a incomodou, no entanto, foram os símbolos voodoo, agora desenhados diretamente no tronco da árvore, mas com um detalhe perturbador. Um círculo havia sido traçado ao redor dos símbolos, como se estivesse delimitando algo, alguém. Isabelle afastou-se lentamente da cena, o gosto amargo de raiva e impotência misturado ao ar gelado. O cheiro de morte era forte, e ela se sentiu mais sozinha do que nunca. As coisas estavam saindo do controle e ela já não sabia mais onde procurar por respostas. Enquanto ela observava o rio, uma sensação de desespero tomou conta dela. O que estava acontecendo em Bordeaux? O que eles estavam realmente enfrentando? Ela sentiu o peso da responsabilidade sobre os seus ombros, e o calor de um cigarro entre os dedos foi a única coisa que a fez respirar. A fumaça se dissipava lentamente enquanto ela observava as águas do rio fluírem, como se cada correnteza fosse uma tentativa de apagar tudo o que estava acontecendo, de levar embora as perguntas sem respostas. Mas não havia fuga, não mais. Ela sabia que a única maneira de entender tudo isso seria encarar a verdade, mesmo que fosse mais escura e mais terrível do que ela imaginava. Enquanto as palavras de Madeleine ressoavam na mente de Isabelle, ela se preparava para enfrentar a última peça do quebra-cabeça. A verdade estava ali, e ela já não tinha mais escolha. Algo maior a aguardava. Capítulo 16. O peso das sombras. Horas após a cena do sexto crime, Isabelle ainda estava refletindo sobre o que acabara de testemunhar. Não era apenas o crime em si, mas o que ele representava. Algo maior estava em jogo. Algo que se estendia além de qualquer explicação lógica ou científica. As pistas estavam lá, sempre presentes, mas parecia que elas estavam em constante movimento, se adaptando, mudando de forma, para impedir que Isabelle chegasse perto de uma resposta definitiva. Enquanto dirigia de volta para sua casa, ela sentiu uma presença, alguém a observando. Ela olhou pelo retrovisor, mas não viu nada. A sensação de ser seguida, no entanto, era palpável. Mesmo assim, Isabelle manteve a calma, respirando fundo enquanto a cidade de Bordeaux parecia se esticar diante dela como um labirinto intransponível. Ao chegar em casa, encontrou Madeleine já à sua espera. A jornalista estava sentada no sofá, parecendo mais cansada do que Isabelle jamais a vira. Seu olhar, normalmente penetrante e confiante, estava nublado. Era óbvio que ela também estava enfrentando seus próprios demônios. Mas, naquela noite, Madeleine parecia estar além da racionalidade. "Você está se afastando, Isabelle", Madeleine disse, com a voz baixa e carregada de emoção. "Eu percebo. Não adianta tentar se esconder. Eu sei o que você está tentando fazer." Isabelle suspirou e olhou para a janela. "Não estou me afastando, Madeleine. Eu só não consigo mais me concentrar em nada. Cada pista parece me levar a um lugar que não entendo. E por mais que eu tente, eu nunca consigo alcançar a resposta." Madeleine se aproximou dela, tocando sua mão de maneira suave. "Por que você não pode, Isabelle? Não sozinha." Isabelle se virou para ela, os olhos vermelhos de tanto fumar. "Eu sei que há algo maior aqui,
algo que não posso controlar. Eu tenho que resolver isso. Não sozinha. Madalena insistiu, mais firme desta vez. A verdade não vai te libertar, Isabelle. Eu sei o que você está tentando fazer e isso não vai acabar bem. Isabelle a olhou com intensidade. Eu não sei mais o que fazer, Madalene. Todos os caminhos parecem errados. Madalene não disse mais nada. Ela se aproximou de Isabelle e a beijou, com suavidade, como se quisesse trazê-la de volta à realidade, aquilo que estava acontecendo entre elas. Isabelle, por um momento, deixou-se levar pela sensação de proximidade, pela necessidade de encontrar alguma paz, mas logo ela se afastou, seu olhar se tornando mais distante novamente. Eu não posso parar, Madalene. Eu tenho que continuar, ela disse, quase como uma promessa. Capítulo 17. A perda de controle. O caso de Bordeaux estava quebrando Isabel, não fisicamente, mas emocionalmente. A cada crime, a cada pista que se despedia de suas mãos como areia fina, ela sentia o peso do mundo sobre seus ombros. Mas o que mais a estava corroendo era o fato de que não conseguia mais confiar em ninguém. Henry, o chefe de polícia, estava distanciado, como se quisesse que ela resolvesse tudo sozinha. Madeleine, apesar de sua aparente ajuda, a deixava vulnerável demais, um espelho de sentimentos que Isabel não estava pronta para enfrentar. O sexto crime, o mais brutal de todos, foi a gota d'água. Agora, mais do que nunca, Isabel sabia que a cidade de Bordeaux estava sendo manipulada por algo ou alguém que sabia exatamente como jogá-la. Cada movimento parecia calculado, era como se ela fosse uma peça em um jogo maior. Ela estava andando pela cidade mais tarde, ainda com o gosto amargo do cigarro na boca e os olhos cansados. As ruas estavam vazias. O vento cortava o silêncio com uma frieza ameaçadora. Ela parou perto do parque onde havia se encontrado com Madeleine antes. Olhou ao redor, mas não viu ninguém. Um suspiro se escapou de seus lábios e mais uma vez ela se viu sozinha. Por mais que tentasse fugir, a verdade estava ali. A cidade de Bordeaux, com seus mistérios e segredos, não estava simplesmente observando. Ela estava se preparando para engolir Isabel por inteiro. Isabel sentiu que estava perdendo o controle, e a única coisa que podia fazer agora era esperar. Esperar até que a verdade se revelasse, até que o pesadelo finalmente a alcançasse, ou até que ela mesma se tornasse parte disso. Capítulo 18. O pânico de Bordeaux. Os crimes começaram a dominar as ruas de Bordeaux, e a cidade, que antes se orgulhava de sua tranquilidade, agora estava cheia de pavor. Os habitantes trancavam suas portas mais cedo, os bares e restaurantes estavam vazios antes do cair da noite, e os turistas evitavam os pontos turísticos. Bordeaux havia se tornado uma cidade marcada pela desconfiança, e os murmúrios sobre os assassinatos só aumentavam a cada dia. A mídia, sempre pronta para alimentar o pânico, começou a exigir respostas. Repórteres de toda a França invadiram as ruas da cidade, suas câmeras e microfones apontados para qualquer um que parecesse ter uma pista, ou ao menos uma opinião sobre os acontecimentos. É o caso mais sombrio da história de Bordeaux, disse uma repórter na televisão enquanto imagens de ruas desertas e policiais em vigília se alternavam na tela. Os cidadãos têm o direito de saber o que está acontecendo, quem está matando e por quê. No departamento de polícia, a pressão estava insuportável. O prefeito de Bordeaux convocou reuniões de emergência e Henry Durand estava cada vez mais visível, tentando dar explicações sobre o andamento da investigação. Isabel podia ver nos olhos dele a preocupação, mas também a frustração. Ela sabia que ele sentia a pressão e o medo. Bordeaux estava à beira do colapso e ele não tinha as respostas. A situação tomou um rumo inesperado quando, em uma manhã nublada, Isabel foi chamada ao escritório de Durand. Ao entrar, ela encontrou o chefe de polícia com um semblante sério. Ao seu lado, um homem que Isabel não conhecia, mas que trazia consigo uma aura de autoridade. Isabel, começou Durand, sua voz grave.
A situação está ficando fora de controle. A cidade está em pânico e a pressão sobre a polícia aumentou de forma insustentável. A decisão foi tomada. Você será afastada do caso. O choque foi imediato. Isabel sentiu um aperto no peito, como se fosse um soco direto. O quê? Duran, eu não posso ser afastada agora. Estamos tão perto de descobrir. Duran a interrompeu com um gesto calmo. Não há mais espaço para estar perto, Isabel. A polícia de Paris vai assumir o caso. Eles trazem uma nova investigadora, uma especialista em casos de cultos e rituais. O nome dela é Claire Delacruz. Isabel tentou argumentar, mas a pressão nas palavras de Duran era imbatível. A polícia não estava mais disposta a arriscar sua imagem. O caso precisava ser resolvido, e ela não seria a peça que faltava. Ela estava sendo afastada, sem espaço para questionamentos. Ela saiu do escritório, sentindo-se traída, humilhada, mas também com um gosto amargo de desconfiança. Algo dentro dela dizia que Duran não estava apenas tentando proteger a cidade, mas que havia algo mais, algo escondido. Mas não tinha tempo para isso agora. Enquanto ela caminhava pelos corredores do departamento, a sua mente estava em um turbilhão. Ela precisava de respostas, precisava saber quem estava manipulando tudo isso e por quê. Mas as respostas que ela procurava pareciam escapar como sombras, sempre um passo à frente. Capítulo 19. O encontro com Lefebvre. Naquela tarde, depois de ser afastada do caso, Isabelle se refugiou em um café à beira do rio. O cheiro da fumaça do cigarro a acalmava, mas o peso de tudo que acontecia parecia ficar cada vez mais difícil de carregar. Ela não sabia se a dor estava mais em seu coração ou em sua mente. Tudo estava em desordem. Foi quando ela ouviu Jean Lefebvre, o médico legista, parado à porta do café, olhando diretamente para ela. Seus olhos penetrantes e aquele sorriso enigmático, sempre frio, sempre distante, fizeram o estômago de Isabelle se revirar. Ela não esperava vê-lo ali, mas não se surpreendeu. De certa forma, ela sabia que ele apareceria. Ele entrou, com sua postura tranquila e calma, e se sentou à sua mesa, como se já soubesse que ela estava esperando por ele. Ela não disse nada de imediato, apenas olhou para ele com uma expressão distante, tentando manter a compostura. "Você está distante, Isabelle", disse Lefebvre, sua voz suave, mas com um toque de preocupação disfarçada. "Afastada do caso, afastada das respostas, eu entendo. Mas você sabe, nem sempre conseguimos controlar tudo o que acontece." Isabelle o observou por um momento, absorvendo suas palavras. Algo nele estava diferente agora. Ele estava mais humano, mais vulnerável. Não parecia mais o médico impessoal que ela costumava ver. Seus olhos, antes tão frios, estavam agora suavizados, como se houvesse uma centelha de algo mais profundo. "Eu nunca consegui controlar nada, Lefebvre", Isabelle respondeu, o tom ácido em sua voz, "mas estou farta de ser tratada como um peão. Eu só queria respostas e agora estão me tirando do caso. Parece que nunca vou chegar até o fim disso." Lefebvre não disse nada por alguns segundos, apenas a observando. Finalmente, ele falou com uma calma quase dolorosa. "Eu sei o que você está sentindo, Isabelle. O mundo inteiro está em suas costas agora. Você se vê perdida em um mar de perguntas sem respostas. Mas eu entendo, eu também passei por isso." Isabelle olhou para ele, sentindo o peso de sua confissão. Ele não estava falando como médico, mas como alguém que já havia passado por essa mesma sensação. Mas isso não a fazia sentir-se melhor. "Não posso continuar assim", ela murmurou mais para si mesma do que para ele. "Eu preciso saber o que está acontecendo." Lefebvre então pegou sua mão de maneira quase involuntária, com uma suavidade inesperada. "Você pode, Isabelle. Mas, como todos nós, vai precisar de tempo para entender que, às vezes, quando a verdade vem à tona, ela pode nos mudar para sempre." Isabelle sentiu um arrepio correr por sua espinha. Ela sabia que ele estava certo, mas o que mais a incomodava era o modo como ele parecia tão seguro de si, como se já soubesse o que ela estava prestes a descobrir. Lefebvre se levantou,
deixando-lhe um sorriso enigmático. Eu estarei por aqui, Isabelle. Quando precisar de alguém que compreenda as sombras, saiba que você sempre pode contar comigo. Isabelle o observou se afastar, a mente cheia de confusão. Ela estava cada vez mais perdida. A sensação de estar sendo puxada para algo maior, algo que ela não entendia, aumentava a cada dia. Mas apesar de tudo, ela sabia que não havia mais como voltar atrás. O jogo tinha começado, e agora era ela quem tinha que jogar. Capítulo 20. A morte de Madeleine. O choque foi imenso. Isabelle, ainda tentando lidar com o afastamento do caso, estava em casa quando recebeu a ligação. A voz do policial do outro lado da linha era fria, quase impessoal. Detetive Caron, lamento informar, mas Madeleine Rousseau foi encontrada morta em seu apartamento. O corpo foi encontrado pela manhã. O telefone escorregou das mãos de Isabelle. Madeleine, a jornalista que se aproximara dela, a única pessoa com quem ela conseguia compartilhar suas frustrações, suas ansiedades, estava morta. Não podia ser verdade. Ela ficou ainda esperando que a notícia fosse algum tipo de erro, mas os detalhes que o policial lhe deu eram claros demais. Madeleine estava morta. Isabelle sentiu uma onda de emoções conflitantes: dor, raiva, medo. O que aconteceu com Madeleine? Como ela, que parecia ser tão forte, tão decidida, acabou em uma situação tão trágica? A mente de Isabelle estava atordoada. Por mais que tentasse racionalizar, não conseguia entender o que acontecera. A morte de Madeleine não parecia acidental. Algo estava profundamente errado, e ela sabia que esse assassinato tinha a ver com os crimes anteriores. Ela sentiu, de alguma forma, que este era um jogo que estava ficando cada vez mais sombrio. Isabelle se levantou abruptamente, a raiva crescendo dentro de si. Ela não podia mais ficar parada. Algo estava acontecendo em Bordeaux e cada vez mais parecia que ninguém estava seguro, nem mesmo aqueles próximos a ela. Quando chegou ao apartamento de Madeleine, o cenário era ainda mais perturbador. O corpo de Madeleine estava na cama, mas a expressão em seu rosto não era de um simples sono. Seus olhos estavam agarralhados, como se ela tivesse visto algo terrível nos últimos momentos da vida dela. Não havia sinais óbvios de luta ou de lesões físicas, mas uma coisa era clara: a morte não era natural. Algo de mais profundo estava acontecendo. Enquanto Isabelle examinava a cena, uma sensação de desespero a envolveu. Madeleine fora mais do que uma aliada em sua investigação, fora uma amiga. E agora ela estava morta, e Isabelle se sentia incapaz de proteger a única pessoa que realmente se importava com ela. Eu vou encontrar quem fez isso, ela sussurrou para si mesma com uma determinação crescente. A morte de Madeleine não ficaria impune.